Como aparecer nas primeiras posições do Mercado Livre, como ranquear os seus produtos, como ranquear os seus anúncios nas primeiras posições do Mercado Livre. É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, os únicos dois passos que existem para que você consiga ranquear os seus anúncios no Mercado Livre. Você pode seguir o passo 1 para você ranquear, você pode seguir o passo 2 para você ranquear, ou você pode seguir os dois passos, tanto o passo 1 quanto o passo 2 em paralelo, beleza? Então qual que seria o passo 1 para você conseguir ranquear, para você conseguir aparecer nas primeiras posições do Mercado Livre quando um cliente buscar pelo seu produto? O passo 1, ele tá dividido aqui em três partes, tá? A primeira parte é que você precisa ter uma boa taxa de conversão. O que significa isso? Das pessoas que clicarem para visualizarem o seu anúncio, você tem que ter uma alta taxa de conversão. Então se, por exemplo, se 100 pessoas clicaram para visualizar o seu anúncio e uma pessoa comprou, significa que você converteu 1%. Se, por exemplo, 100 pessoas clicaram e 4 pessoas compraram, você teve uma conversão de 4%. Quanto maior for a sua conversão, melhor ranqueamento você vai ter no Mercado Livre, porque o Mercado Livre vai querer privilegiar, ele vai querer destacar aqueles produtos que tem mais chance de vender. Não faz sentido nenhum o Mercado Livre colocar no topo da pesquisa, ranquear lá em cima um produto que quando as pessoas entram, elas não compram. O Mercado Livre ele quer vender. Então o produto que fizer o Mercado Livre vender mais é o produto que ele vai destacar. Então quando você tem um produto que tem alta taxa de conversão, você consegue melhorar o seu ranqueamento dentro do Mercado Livre. Então ter a taxa de conversão alta é fundamental. Sem isso, dificilmente você vai conseguir aparecer nas primeiras posições do Mercado Livre. E o Mercado Livre, ele leva em consideração a taxa de conversão e o seu histórico de vendas. Então, quanto mais vendas acumuladas você tiver naquele produto, naquele anúncio, melhor você vai ser enxergado pelo algoritmo. Então, a taxa de conversão faz com que você acumule mais vendas. O histórico de vendas acumulado faz com que você vá ganhando posicionamento no algoritmo do Mercado Livre. E o que seria uma boa taxa de conversão? Qual que é o número ideal? Não existe um número tabelado que serve para todos os nichos de mercado. Tem alguns nichos que vão ter uma taxa de conversão menor, tem alguns nichos que vão ter uma taxa de conversão maior. Mas o que eu posso dizer aqui é que se você tiver uma taxa de conversão acima de 2%, já é uma taxa de conversão bacana. Se tiver uma taxa de conversão de 3%, 4%, 5% ou maior, melhor ainda. Então, quanto maior for a sua taxa de conversão, melhor para você. Mas uma taxa de conversão ali entre 2% e 5%, já podemos dizer que é uma taxa de conversão média ali bacana, né? Porém, como eu falei, depende do nicho, isso pode ser maior ou menor. Se você tiver uma taxa de conversão abaixo de 1%, isso é uma taxa de conversão muito ruim. Então, significa que o Mercado Livre está percebendo que as pessoas estão entrando no seu produto, visitando o seu anúncio, mas não estão comprando. E aí o Mercado Livre, sabendo que o seu anúncio não tem poder de venda, ele não vai te destacar, ele não vai te ranquear melhor. Então você precisa fazer um trabalho de otimização para que aumente a sua taxa de conversão e aumente o seu histórico de vendas. Aumentando o seu histórico de vendas, o Mercado Livre vai começar a te perceber relevante, ele vai começar a te dar mais destaque porque ele sabe que seu produto tem potencial de vender e você vendendo, ele, Mercado Livre, ganha mais dinheiro. E aí, como que eu faço para eu otimizar a minha taxa de conversão? Como que eu faço para melhorar a minha taxa de conversão, né? Para conseguir atingir esse objetivo? O primeiro ponto para você otimizar e melhorar a sua taxa de conversão é você ter uma oferta irresistível. E dentro da oferta irresistível, a gente tem aqui 4 parâmetros principais, né? O primeiro parâmetro está relacionado com o seu preço. Você ter um preço competitivo, se comparado com o preço dos seus concorrentes, é um fator que é muito importante, que é levado em consideração para que você consiga ter uma conversão melhor, para que você consiga vender mais no Mercado Livre. Então, se, por exemplo, você está vendendo um produto que ele está muito mais caro que a média dos seus concorrentes, fica muito mais difícil você conseguir vender bem esse produto porque você está com um preço muito acima da média dos seus concorrentes. Você não precisa ter o preço mais barato, não precisa ser o menor preço, mas tem que ser um preço dentro da média dos seus concorrentes ali para que você consiga ter performance em vendas. Então ter um preço competitivo é fundamental para que você consiga melhorar o seu ranqueamento, porque isso vai fazer com que você tenha melhores taxas de conversões e que você acumule mais históricos de vendas. Tem uma aula aqui no canal onde eu mostro na prática como precificar o seu produto da forma certa, quais são os parâmetros que você tem que preencher para sair o preço ideal de vendas, que seria o preço mais competitivo e o preço que vai te dar uma boa margem de lucro, uma margem de lucro saudável. Se você quiser ter acesso a essa aula onde eu mostro na tela, na planilha, passo a passo, te explicando como faz para você precificar, deixa aqui no comentário aula preço que eu vou te mandar o link dessa aula, beleza? O segundo ponto aqui dentro da oferta irresistível é que quanto melhor for o frete que você está oferecendo para o seu cliente, melhor vai ser a sua oferta. A oferta, ela contempla vários parâmetros. Oferta não é desconto, oferta não é promoção, a oferta é o que está sendo ofertado, o que eu estou oferecendo para o meu cliente. Então eu sempre ofereço para o meu cliente um produto por um preço X, por um frete Y, por condições de pagamento Z. Então todos esses parâmetros que compõem o que está sendo ofertado é o que o cliente analisa quando ele vai decidir comprar de um vendedor ou de outro vendedor. Então o preço competitivo é um fator, o frete é um outro fator, é um segundo fator. Então pode ser que o seu preço seja mais caro, mas por exemplo você está ali no envio flex ou você está no full do Mercado Livre, onde você consegue enviar muito mais rápido do que se você tivesse, por exemplo, enviando pelo Correios, né? Então se você vende com um CPF, por exemplo, você só vai ter a opção ali de Correios para enviar no Mercado Livre, que não é a melhor opção. Claro que para quem está começando pode ser uma primeira opção, mas essa não é a opção mais rápida, não é a melhor opção de frete para o cliente que está comprando. Então quando você tem CNPJ, que você
consegue participar, por exemplo, do envio flex, que você consegue entregar no mesmo dia ou no dia seguinte, ou você participar do full, né? Assim que se acumula o histórico de vendas, você já tem as possibilidades de participar do full, que é deixar o seu estoque lá no galpão do Mercado Livre e o Mercado Livre vai fazer a entrega para você muito mais rápido. Quando você tem essas modalidades de entrega que são mais ágeis, a sua oferta fica mais atrativa. O cliente vai preferir comprar de um vendedor que entrega mais rápido do que de um outro vendedor que vai demorar para entregar o produto. Então o frete é um fator bem relevante na hora que o cliente está decidindo comprar, né, de um vendedor ou de outro. Como eu falei, o envios flex, o full do Mercado Livre são algumas opções ali que deixam o seu frete mais atrativo, tá? Uma terceira opção aqui, um terceiro ponto, né, dentro da oferta irresistivel é que você tem que ter as melhores condições de pagamento. Então, quando você cadastra para vender no Mercado Livre, você tem a opção de cadastrar o seu produto como clássico ou como premium. Quando você cadastra no clássico, você vai pagar uma comissão menor para o Mercado Livre, que é entre 10% e 14%. Porém, o seu cliente não tem acesso a parcelamento sem juros. Já quando você cadastra no premium, você paga uma comissão maior, que vai de 15% a 19%. Essa variação depende da categoria de produto que você está vendendo, né? Tem categorias que vão ser 15%, tem categorias que vão ser 16%, tem categorias que vão ser 19%. Então, depende da categoria, essa faixa vai mudar entre 15 e 19. E no Premium, você pagando uma comissão maior, o cliente tem acesso a parcelamento sem juros. O seu cliente consegue parcelar sem juros, você vendedor não vai pagar nada, mas você não vai pagar os juros no lugar do cliente, porque você já está pagando uma comissão maior que já está incluída, né? Essa questão do parcelamento sem juros para o cliente final. Então, quando o cliente está comprando, dependendo do que você vende, dependendo do público-alvo que você atinge, ele vai dar preferência em vendedores que estão dando a opção de parcelamento sem juros, porque aquele tipo de cliente, aquele tipo de produto que você está vendendo para aquele público-alvo, prefere parcelar sem juros. Então, o seu cadastro estando como premium, né, você vai dar essa opção de parcelamento sem juros para o seu cliente e isso vai deixar a sua oferta mais atrativa. O seu preço competitivo, você tem um frete mais ágil, você tem uma condição de pagamento favorável, que é parcelamento sem juros para o seu cliente, tudo isso vai deixando a sua oferta melhor, tá? E por último aqui, um dos pontos mais importantes para você ter uma oferta irresistível é a apresentação do seu produto. A maneira como você apresenta o seu produto é fundamental para que o cliente decida comprar de você ou não. Mesmo que você tenha um preço muito atrativo, mesmo que você tenha uma ótima opção de frete, mesmo que você está parcelando sem juros, se a sua apresentação não for boa, se ela for uma apresentação pobre, sem informação, o cliente não vai comprar de você. A apresentação é protagonista dentro de uma oferta. Tem que ser uma apresentação que a gente chama de cadastro estrela, uma apresentação estrela ali. E o que contempla, né, essa apresentação estrela? Você precisa ter fotos completas do seu produto, entre 5 e 8 fotos do produto ali, mostrando o produto em vários ângulos, de várias formas. A foto still, que é aquela foto estática, fundo branco, fotos de detalhes do seu produto, pelo menos 2 fotos de detalhes, o produto sendo usado dentro de um contexto, a foto infográfica que mostra o produto e as principais características, os principais benefícios do produto já na imagem ali, como as informações dentro da imagem. Essas fotos são estratégicas, elas são necessárias para você conseguir ter um cadastro estrela, uma apresentação que convença, né? Além das fotos, é muito importante que você tenha o vídeo review, que é o vídeo de apresentação do seu produto, um vídeo onde você fale das características técnicas e também você fale dos benefícios e das vantagens do seu produto. Você tem que ter uma descrição completa, você tem que ter outros blocos de informação para quem se destina, modo de usar, itens inclusos, observações importantes, dúvidas frequentes, tudo isso compõe uma apresentação estrela, tudo isso compõe um cadastro que tem potencial de conversão, que otimize a sua taxa de conversão e faça com que você venda mais. Inclusive no nosso curso Mapa do Mercado Livre, a gente detalha todos esses pontos, a gente mostra na prática, passo a passo, em detalhes, quais são as fotos que você tem que cadastrar, como que tem que ser essa foto, como que tem que ser o vídeo, o que tem que ser falado no vídeo. A gente mostra vários exemplos de vídeos que tem poder de conversão, a gente tem um modelo de como que tem que ser a descrição completa do seu produto, cada bloco de informação que tem que ter no seu cadastro, né? Por exemplo, descrição, modo de usar, itens inclusos, observações importantes, dúvidas frequentes, cada um desses blocos a gente tem um modelo para você conseguir baixar, para você preencher ali, a gente mostra como que tem que ser o seu cadastro para que realmente ele seja um cadastro que tenha poder de persuasão e poder de vendas, para que você consiga ter uma ótima taxa de conversão no Mercado Livre. Então a apresentação, ela é fundamental. Sem uma apresentação estrela, você não vai conseguir vender bem. Sem uma apresentação estrela, você não vai conseguir melhorar a sua taxa de conversão, tá? Então esses pontos aqui, esses 4 pontos, são os primordiais para que você melhore a sua taxa de conversão e melhorando a sua taxa de conversão, você melhora o seu histórico de vendas. E melhorando o seu histórico de vendas, você consegue ranquear organicamente dentro do Mercado Livre, porque o Mercado Livre vai perceber que você tem potencial de vender e ele vai te colocar em destaque. Ele vai privilegiar o seu produto dentro do ranqueamento de pesquisa quando o cliente estiver buscando pelo seu produto, tá? E o terceiro ponto aqui, ainda dentro do passo 1, né, é que você precisa ter uma reputação muito boa. De nada vai adiantar, por exemplo, você ter um preço bom, você ter um frete ali atrativo, você ter uma apresentação completa, se a sua reputação não for favorável. Se as pessoas, quando visualizarem o seu produto, tiver várias reclamações, tiver avaliação negativa no seu produto, isso vai fazer com que você não consiga vender. Pelo fato do cliente não querer comprar
comprar de um vendedor que tem várias reclamações, e o próprio Mercado Livre ele não vai destacar um vendedor que está com problema de reputação. Não tem porquê o Mercado Livre colocar no topo da pesquisa um vendedor que está cheio de reclamação, que está com uma reputação comprometida. Então você ter uma reputação boa, uma reputação favorável, vai fazer com que o algoritmo te enxergue positivamente e te melhore no ranqueamento, e vai fazer com que os clientes que estão visitando seu produto confiem em comprar de você. Então as coisas se somam para que você consiga melhorar a sua conversão, tá? E dentro da reputação, os 4 principais pontos que você tem que levar em consideração são as avaliações dos seus clientes. Então o cliente ele vai avaliar o seu produto, por isso que você tem que vender produtos de qualidade. Não faz sentido você vender um produto só porque você encontrou ele baratinho no fornecedor, só que você não está se importando se ele tem qualidade ou não. Você não pode fazer isso. Você tem que vender produtos que você testou, que você viu que ele tem qualidade, aí sim você vai vender esse produto. Por quê? Quando você começar a vender um produto que não tem qualidade, as pessoas vão comprar, as primeiras pessoas que comprarem vão ver que ele é ruim e vão começar a reclamar, vão começar a avaliar você negativamente e você não vai conseguir continuar vendendo esse produto. Então é uma ilusão, não faz nenhum sentido você cogitar vender produtos que você não testou a qualidade, que você não sabe se a qualidade é boa. Então só faz sentido, você só deve vender produtos que têm qualidade para que você consiga ter avaliações positivas dentro desse produto. E além disso, né, você cadastrar o seu produto com uma promessa alinhada ao que de fato o produto entrega. Então quando eu estou cadastrando meu produto, as fotos, a descrição, eu não posso prometer demais, eu não posso exagerar na minha apresentação para que o cliente não tenha uma expectativa incorreta. Então se, por exemplo, eu tenho um produto que ele é bom, mas eu estou exagerando demais na minha apresentação, eu estou prometendo demais no meu produto, o cliente vai comprar com uma expectativa lá em cima, aí quando ele receber o produto, se o produto não for tudo aquilo que ele imaginou que fosse, ele vai reclamar. Por mais que seu produto seja bom, mas você exagerou demais, você prometeu demais. Aí o cliente, por estar com uma expectativa desalinhada, ele vai reclamar e você vai ter uma reputação comprometida por conta disso. Então, além de ter um produto de qualidade, você precisa apresentar, cadastrar esse produto com informações fiéis, para que o cliente, quando ele comprar, ele tenha a expectativa, né, atendida do que ele imaginou que ele ia receber, tá? Então, a avaliação é um ponto primordial para que você tenha uma boa reputação. Além disso, você tem que tomar cuidado com as reclamações que tem a ver com as avaliações, né? Quando o cliente ele compra um produto e ele não gosta, ele vai reclamar, reclamações fazem com que você perca a reputação. Então você ter um produto bom, você ter um cadastro fiel ao que realmente o produto entrega, vai fazer com que você não tenha reclamações, ou vai fazer com que você diminua muito o número de reclamações. Agilidade, né? Aí agilidade tanto na entrega quanto nas respostas das dúvidas. Quando o cliente manda uma pergunta para você responder rápido essa pergunta, vai fazer com que aquele cliente decida em comprar logo, né? Porque se você demorar muito para responder um cliente, pode ser que aquele cliente já comprou em outro vendedor. Então você tem que responder rápido, porque isso aumenta as suas chances de vender. E também porque o Mercado Livre está monitorando isso. O Mercado Livre sabe se você está respondendo rápido ou não. O Mercado Livre sabe que você está demorando para responder um cliente e ele vai ver que você não está levando a sério. Se você está demorando para responder o cliente, o Mercado Livre vai entender que você não está sendo profissional e aí isso vai comprometer a sua reputação. Então quanto mais rápido você responder, vai ser bom tanto para o Mercado Livre, para o algoritmo do Mercado Livre te enxergar de uma forma melhor, quanto para o cliente, né, que você respondeu rápido, ele tem mais chance de comprar quando ele tem uma resposta rápida, uma resposta ágil, tá? E o estoque também, né? Você precisa ter a disponibilidade de estoque para que quando for feita uma venda, você não tenha problema de cancelamento, você cancelar porque você não tem o estoque. Então o cliente comprou, aí você viu que você não tem mais estoque daquele produto, você vai ter que cancelar a venda e isso vai comprometer sua reputação. Você não deve cancelar pedidos que o cliente fez porque você não tem estoque. Então você ter profundidade de estoque daqueles itens que estão com tração de vendas, você percebeu que aquele item está pegando venda, está começando a vender em escala, você tem que ter estoque, você tem que reabastecer o estoque para você não passar por esse problema. Você tendo estoque em profundidade e continuando a vender, vai fazer com que você acumule mais vendas, que seu histórico de vendas aumente e isso consequentemente, né, faz com que você melhore o seu ranqueamento, beleza? Então esses são os 3 principais pontos dentro do passo 1 que fazem com que você consiga melhorar o seu ranqueamento, aparecer nas primeiras posições dentro do Mercado Livre de forma orgânica, ou seja, de forma natural, sem que você tenha que pagar. Então você fazendo isso, seguindo esses critérios, com certeza você vai conseguir aparecer nas primeiras posições. Claro que isso é a médio e longo prazo, claro que isso é gradativo, né? Não é do dia para a noite que você vai começar a aparecer nas primeiras posições nesse passo 1. Aí temos o passo 2, que é você fazer o Mercado Livre Ads, que é você vai pagar o Mercado Livre para que você consiga aparecer nas primeiras posições, mesmo que você ainda não tenha histórico de vendas. Então você pagando o Mercado Livre, você vai conseguir se destacar na pesquisa, aparecer nas primeiras posições, porque você está pagando. Então, você tem como aparecer organicamente, porém, organicamente é um processo de médio e longo prazo, é mais gradativo, que é o passo 1, e o passo 2 é você pagar, você agilizar, você acelerar esse processo, você aparecer nas primeiras posições, mesmo quando você não tem o histórico de vendas suficientes, para que você consiga um ranqueamento orgânico. Então, enquanto você está construindo o seu ranqueamento orgânico, enquanto você está construindo o seu histórico de vendas, você pode anunciar, na verdade você deve anunciar, você deve fazer o Mercado Livre Ads para que você consiga já ganhar destaque, né, e acelerar, agilizar todo o processo. Inclusive, quando você faz o Mercado Livre Ads, todas as vendas que acontecem ali, todo o histórico de vendas, toda a taxa de conversão que você está conseguindo ali, elas são contabilizadas no histórico do seu cadastro, no histórico do seu anúncio. E aí, então, se você parar de fazer o Mercado Livre Ads, todas as vendas que aconteceram, aquela taxa de conversão que você conquistou, elas vão valer para que você consiga melhorar o orgânico. Então, o Mercado Livre Ads, ele ajuda no posicionamento orgânico
tráfego, porque aquelas vendas, aquele histórico que você conquista, ele fica no anúncio, ele fica no seu cadastro. Mas não vai adiantar nada você fazer Mercado Livre Ads, você pagar o Mercado Livre para você aparecer no topo das pesquisas, se você não seguiu os pontos que eu falei no passo anterior, se você não tem um cadastro estrela, se a sua apresentação não está completa, se você não tem uma oferta irresistivel, se você não tem boas condições da sua oferta. Porque você pagar para o Mercado Livre vai te mostrar no topo, ele vai te priorizar, ele vai te destacar no ranking, né, no posicionamento. Mas isso não garante que você vai vender. O fato de você estar pagando para o Mercado Livre não é garantia de venda. Ele vai te mostrar melhor posicionado, você vai receber mais cliques, só que se a sua apresentação for ruim, se você não tiver uma apresentação estrela, se você não tiver uma apresentação estratégica, com as fotos estratégicas, com a descrição estratégica, seu preço não for competitivo, se você não tiver boas condições de pagamento, se você não tiver boas condições de frete, você não vai conseguir vender do mesmo jeito. Você vai estar gastando dinheiro e não vai conseguir converter. Pelo contrário, pode até piorar a sua taxa de conversão, isso é histórico dentro do Mercado Livre. Porque se você estiver pagando para anunciar um produto que você não tem as melhores condições, que tem uma apresentação ruim, uma apresentação pobre, com pouca informação, com uma ou duas fotos, com uma descrição curta ali que não diz nada, e você pagar para esse produto aparecer no topo, você vai receber cliques nesse produto. Só que a maioria das pessoas que entrarem não vão comprar. E isso vai fazer com que sua taxa de conversão caia, vá lá para baixo. Então você vai se prejudicar, porque você vai ter uma taxa de conversão prejudicada, porque as pessoas estão clicando mais, porque você está em destaque, só que o seu produto ele não está cadastrado do jeito certo. Então só faz sentido você fazer Mercado Livre, você anunciar no Mercado Livre, quando a sua lição de casa estiver feita. Quando os pontos que eu falei no passo 1 estiverem prontos, organizados e otimizados, aí sim você faz o Mercado Livre Ads, aí sim você consegue potencializar as suas vendas, aumentar a sua taxa de conversão, aumentar o seu histórico de vendas, porque você vai estar aparecendo melhor posicionado, porque você está pagando o Mercado Livre, beleza? Então esses são os dois passos principais, os únicos dois passos para que você consiga aparecer nas primeiras posições dentro do Mercado Livre. Ou você aparece organicamente, ou você aparece pagando no Mercado Livre Ads. Porém, mesmo que você estiver pagando, você tem que seguir aqueles pontos que eu falei no passo 1, né? Que são os pontos para você ranquear organicamente, porque assim você vai conseguir potencializar os seus anúncios. Se você quiser ainda mais a nossa ajuda, tem o nosso curso, o Mapa do Mercado Livre, onde a gente mostra passo a passo tudo que você tem que fazer para você começar a vender no Mercado Livre do jeito certo, né? Quais são os melhores produtos, como você encontra fornecedores, como você faz o seu cadastro estrela, como que funciona a reputação, como funciona a logística. A gente tem um detalhamento passo a passo de tudo que você tem que fazer para você começar no Mercado Livre do jeito certo, sem ser na base da tentativa e erro, já começar na rota do sucesso. Para você conhecer o nosso curso, é só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição e também fixado no primeiro comentário. E o preço para você ter acesso ao nosso curso, ele realmente dá um preço para ajudar, um preço extremamente acessível, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.